Epístola do apóstolo São Paulo a Filemon. Filemon quer dizer que tem amor. Filemon traduzido, que tem amor. Aquele que tem amor amoroso, né? Cheio de amor. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu em 58 a 62 depois de Cristo. Ele escreveu com Filemon antes de ter escrito a epístola aos Hebreus. Provavelmente Filemon estava residindo na cidade de Colossos, tá? Então, nos reportando, né, praticamente há 62 anos da nossa era cristã. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, meu irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, ou Via, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É a salvação que o apóstolo São Paulo faz a Filemon, porque a carta não é para a igreja, é uma carta pessoal. Uma das epístolas pessoais dirigidas não à igreja, mas a Filemon. E aí ele fala, e Timóteo está com ele, e Paulo está preso em Roma, quando ele escreve essa carta. E a nossa irmã Áfia, ou Via, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. A igreja que estava na casa de Arquipo, ou Arquipo, em alguns lugares seria Arquipo, mas na nossa versão é Arquipo. A igreja era na casa dele, né? Essa Áfia provavelmente era a esposa de Filemon. Naqueles tempos não tinham templos, não tinha igrejas. Eles se reuniam, quem tinha uma casa, tinha condições, uma casa grande, começava ali o trabalho, a obra de Deus, até ter condições de construir uma igreja, um templo. E ainda eles estavam fazendo, a igreja estava sendo na casa dele. E ele diz: graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Vejam, irmãos, que embora longe, o apóstolo Paulo recebia informações da obra, e tudo que ele estava recebendo e ouvindo era tudo coisa boa. E Paulo diz: todas as vezes que eu oro, eu me lembro de vocês e me alegro por causa do teu amor, por causa da tua comunhão, né? Por causa da tua fé para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. O que ele está dizendo aqui? Que ele era um exemplo naqueles dias do que vem a ser um homem de fé. Não só a fé depositada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas também naquela amizade sincera e acreditando que cada irmão que estava com ele
merecia todo o amor dele, do mesmo amor que ele dedicava ao nosso Senhor, de tal forma que o apóstolo Paulo disse que a fé que ele tinha para com Jesus era a mesma que ele tinha para com os irmãos. Ou seja, ele tinha confiança plena e total nos irmãos que estavam com ele. E isso ele transmitia, e que era comungado entre os irmãos a ponto de aqueles que de Colossos iam lá para Roma, que eram crentes, que chegavam até Paulo, contava para Paulo: olha, a uma boca só, Filemão não tem igual. Quando nós lemos a carta, nós não paramos para meditar naquilo que realmente a gente tem escondido dentro dela, no conteúdo que a gente lê. Isso já faz tanto tempo, né? E hoje, eu não sei porquê, senti de Deus quando eu estava lendo em casa a Bíblia, estava lendo Filemão. Aliás, eu estava lendo na Bíblia, eu estava lendo no celular, na Bíblia do celular. Eu estava lendo Naum, Miqueias. Meu Deus, cada chão de ovelha, né? Naum, Miqueias é só de tudo de Deus. Eu não tenho uma mensagem boa para mim ler aqui, não. Aí foi na hora que eu estava no UPA, com a Zuleide, enquanto ela guardava lá. Eu disse: dá uma mensagem mais gostosa aqui, né? Para mim, né? Estava lendo para mim. Aí eu, filho, vamos ler a cara de filho. Estou trazendo para os irmãos aquilo que Deus falou comigo. Começou a falar dentro do UPA. E eu analisando ali, né? Meu Deus, que exemplo de homem, né? Como era Paulo tão longe, recebendo notícias assim. Se a nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, praticasse esse amor que Filemão praticava, por um exemplo, pastor, presidente da convenção, pastor José Wellington, alguém chegaria lá, de qualquer ponto que fosse, fala: pastor, o senhor tem um obreiro lá na cidade, não sei das quantas lá, o senhor precisa ver que exemplo de homem. Por exemplo, se eu for, estava agendado para mim instalar com o pastor José Wellington, mas eu não fui. Conheço o pastor José Wellington há muitos anos. E o pastor que é vice-presidente da convenção dele lá, por uma hora, o senhor quiser ir, nós vamos junto lá, eu levo o senhor, nós vamos parar na sala dele, porque está em acesso. Não precisa ir com a costa, né? Quando precisar falar com ele, eu ligo, agendo. Não precisa agendar. Você vai comigo, não, tá bom, então, está combinado. Só eu ligar e já fica. Aí um dia, pastor, vamos lá, eu já passei para hoje, eu estou inspirado para conversar com ele, não. Mas eu tenho certeza que, estando lá, ele vai perguntar, né? E como é que está o nosso povo? Eu não minto. Eu diria: peça. Vocês escolhem os piores obreiros para mandar para Pozolé. A sua igreja é a igreja dos escândalos de Pozolé. Eu ia falar a verdade. Por que mentiria para ele? Abra os olhos, pastor. Porque não é ele que manda o obreiro para lá. É o obreiro do campo que tem congregação lá. Tem igreja lá da nossa convenção. Se o pastor perguntar para mim: pastor, como é que está o nosso campo lá? O senhor vai lá de vez em quando. Não é o senhor vê. Não. Porque a tua igreja também é uma igreja lá, que é a igreja dos escândalos. Perdeu recentemente uma igreja que já estava para construir. A prefeitura foi lá e tirou. Não. Por causa de dinheiro e tantas coisas. Agora a gente lê a carta de Filemão, fala: meu Deus. Eu não falo de um modo geral da igreja, mas da liderança.
dentro da doutrina paulina, dentro dos ensinos do apóstolo Paulo, e a confiabilidade que ele tinha para com os membros da igreja. Será que alguém traía ele? Não sei. Só que se observa que ele não levava essas coisas em consideração, porque a mesma fé que ele tinha em Cristo, o apóstolo Paulo está falando, você tem para com os irmãos também, a mesma confiança. O que quer dizer? Ele não é precato em relação aos outros, ou seja, ele não trabalha cismado com esse, porque a esse não vai dar precaução, né? Ele não faz acepção, esse eu posso, esse eu não posso, é lógico, nós temos chamado uma coisa, outra coisa, mas isso é no sentido espiritual, a confiança. Aí ele diz aqui, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus. Olha o que ele fala: para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Ele está falando da oração que ele faz em prol de Filemon, para que isso que estão dizendo, a eficácia disso, ou seja, a palavra aqui é comunicação. O que é comunicação? O que é comunicação, irmã? Comunicação? É. Conversa. Fala. Comunicar algo que está acontecendo. Fala. Comunicação é levar uma informação ou um fato a outra pessoa. A outra pessoa do mesmo, né? Eu não vou levar dar uma informação, por exemplo, olha, vamos construir um shopping aqui no Campo Matos. Não adianta eu falar para minhas gatinhas, não. É uma comunicação entre seres iguais, entre nós. Às vezes acontece alguma coisa, né, que mandaram hoje para mim. Foi o Marcelo que mandou: pai, dá uma olhada. Estão dando banho, eu até compartilhei, que eu achei engraçadinho. Estão dando banho numa gatinha e uma moça está acompanhando o banho, né? E a gatinha, ela falou: magoou, e ela magoou. A gatinha fala magoou direitinho. Aí eles dão uma risada, né? Magoou. O miado dela, né? A professora falou magoou. A senhora viu? Então, ele fala de comunicação. E ele diz: olha, graças ao meu Deus, lembrando-me sempre nas minhas orações, pulando, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus. O que está dizendo? Quando alguém for falar a teu respeito, que ela seja eficaz para a edificação daqueles que ouvem.